Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula nós vamos corrigir apenas alguns exercícios da primeira prova geral do oitavo ano do ano de 2020, tá bom? Então vamos lá? Bom, então nessa primeira prova do ano nós temos aí a partir da questão 37, são as questões de matemática da prova geral, tá? Então vamos lá. É uma questão do Enem, mas, pessoal, isso aqui é uma ideia de interpretação, na verdade, né? Uma interpretação gráfica do que está acontecendo, ok? Então, vamos lá, ó. Para garantir a segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade, que é uma velocidade máxima, ok? Pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, quando ela é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo do painel do carro após o final de uma viagem fornece a velocidade em km/h do carro em função do tempo. Beleza? Então esse é um gráfico que representa a velocidade em km/h em função do tempo também em hora. Ok? De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem? Pessoal, olha lá. Vou usar até a régua aqui para ficar um pouquinho mais fácil para a gente. Ó. A velocidade máxima dele, ó, tá aqui, ó. Essa é a velocidade máxima que ele possui, tá? Então, na verdade, aqui, ó, o gráfico ultrapassou a velocidade máxima em quantas vezes? Ou seja, o veículo ultrapassou a velocidade máxima, ó, nesse pontinho aqui, ó. Passou desse ponto, ó, ele está ultrapassando aí a velocidade máxima. Então, essa é a linha máxima aqui que ele vai ter. Então, você percebe que ele está ultrapassando, ó, duas vezes. Ele ultrapassou a velocidade máxima duas vezes. Então, basta analisar o gráfico, ó. A velocidade dele em função do tempo. Então, a velocidade dele ultrapassou a velocidade máxima duas vezes, tá? Então, a resposta aqui seria a letra B, ok? Questão 38. A área de um paralelogramo de base 12 centímetros e altura 6 centímetros é... Bom, pessoal, um paralelogramo, a área de um paralelogramo é dado pela base vezes a altura, pessoal. A ideia de um paralelogramo é quase que fosse a mesma ideia de um retângulo, né? Ó. Vou desenhar aqui mais ou menos um paralelogramo. Então você tem essa ideia aqui que é o paralelogramo. Então você vai ter a altura desse paralelogramo, ok? E aí você também vai ter a base, né? Ou o comprimento desse paralelogramo, tá? Então você tem a base e a altura. A área desse paralelogramo é dado pela base vezes a altura. Como ele já deu para a gente, ó, a base é 12, a altura é 6, então basta você substituir na fórmula. Então a área é a base 12 vezes 6. Então 12 vezes 6, então nós temos que é 72 centímetros quadrados. Como está dado em centímetros, então centímetros quadrados. Então a resposta correta nós temos que é a letra D, 72 centímetros quadrados. Tudo bem? Vamos dar 39. As equações, aí foi dada a equação para a gente aqui, ó. Lembrando aqui que nós temos uma equação do segundo grau e uma outra equação aqui que é um produto de dois fatores igual a zero. Na variável x tem as mesmas raízes. Então, lá, na variável x, então x é a nossa variável aqui nessas equações. Tem as mesmas raízes. Qual é o valor de p mais q? Pessoal, então, se são as mesmas raízes que ele está dizendo que o x1
e o x2 dessa primeira equação é o mesmo x1 e x2 desta segunda equação, ok? Então, nós temos que encontrar as raízes desta equação. Como nós já temos ali, ó, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0, essa já é uma equação que a gente tem completinha. Nós vamos, então, encontrar quais são as raízes dessa equação. Você pode ir por soma e produto, tá? Eu vou utilizar o Bhaskara aqui só para a gente lembrar, mas você pode utilizar o soma e produto. Então, lembrando, nós vamos precisar do coeficiente A, B e C. Então, o coeficiente A acompanha x² é 1, o B acompanha o x, que é menos 7, o C é 12. Vamos fazer a formulinha do delta, que é b² menos 4ac. O B é menos 7, estará ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 12. Então, delta é igual a 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 12, nós temos que é 48. Sinais diferentes, sinal de menos. Então, temos o delta igual a 1. Vamos para a formulinha do Bhaskara. X igual a menos o B, mais ou menos a raiz de delta. Tudo isso sobre 2A. Então, x é igual a menos da fórmula. O B é menos o 7, mais ou menos a raiz quadrada do 1. Tudo isso sobre 2 vezes A, que é 1. Então, temos que x é igual a 7, né, sinais iguais, sinal de mais ou menos a raiz quadrada do 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, daqui nós temos o x1, que vai ser igual a 7 mais 1, 8, sobre 2, vai ser igual a 4. E nós temos que o x2 vai ser 7 menos 1, que é 6. 6 sobre 2 vai ser igual a 3. Então, nós temos que as raízes serão iguais aí a 4 e a 3. Beleza? Agora, para nós descobrirmos quais são as raízes, né? Qual é o valor de P mais Q que nós temos? Lembrando aqui, ó, como você tem esse produto, lembra que esse formato, pessoal, ó, esse formato é o formato da fatoração de uma equaçãozinha do segundo grau, ok? Então, você tem aqui, ó, o x, que é a sua variável. Então, se o x é a sua variável, o p e o q vão ser as raízes dessa equação, tá? O p e o q nessa segunda equação aqui vão ser as nossas raízes. Lembra lá que esse é o formato da fatoração da equação do segundo grau. Nós temos lá as relações de Girard. Então, as relações de Girard traz para nós a fatoração da equação do segundo grau. Então, a fatoração da equação do segundo grau, nós temos essa ideia, né? É que lá no formato a gente tinha assim, ó, é x menos o x1 vezes o x menos o x2 igual a 0, ok? Então, esse formato aqui é o formato da equação, da fatoração da equação do segundo grau. Então, nós temos aqui, ó, o x1 e o x2. Neste caso aqui, nós estamos chamando de P e estamos chamando de Q. Como essas duas equações possuem as mesmas raízes, então é a mesma coisa que eu chamar o P de 4 e o Q de 3. Então, como ele quer P mais Q, é 4 mais o 3. Então, 4 mais o 3, você tem igual a 7. Então, esse P e Q nada mais são do que as raízes desta equação, só que aqui está escrito na forma fatorada, beleza? Então, a resposta aqui para nós vai ser a letra D, igual a 7. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Exercício 40. O quadrado e o triângulo da figura a seguir são equivalentes. Se a altura do triângulo é 8, o lado do quadrado mede... Bom, então vamos pensar aqui, né, pessoal? Ó,
Se o quadrado e o triângulo são figuras equivalentes, isso quer dizer que a área do quadrado é igual à área do triângulo. Figuras equivalentes possuem a mesma área, pessoal. Possuem a mesma área. Ok? Agora vamos pensar o seguinte. A área do quadrado, como é que calcula? A área do quadrado é lado vezes o lado, certo? Lado vezes lado é lado ao quadrado, ok? Agora vamos pensar na área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ok? Só que olha para o desenho que foi colocado aqui para nós. A base desse triângulo nada mais é do que o lado do quadrado, ok? Então nós temos a seguinte relação, ó. L ao quadrado é igual, no lugar do B, nós vamos colocar o L, porque a base desse triângulo é o lado, vezes a altura. A altura, ele falou no exercício pra gente, ó. A altura do triângulo é 8. Então vou colocar a altura igual a 8. Isso dividido por 2. Então perceba, pessoal, que aqui, como ele está perguntando qual é o lado do quadrado, você percebe que nessa equação ficou apenas a variável L. Então você basta isolar a variável L, que é o lado do quadrado. Bom, vamos simplificar aqui, ó, 8 dividido por 2. Vamos simplificar aqui. 8 dividido por 2, nós temos que vai ser igual a 4. Então, L ao quadrado é igual a L vezes o 4. Ok? Bom, o L está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar L quadrado sobre o L igual a 4. Pessoal, divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai expoente. Então, 2 menos 1, apenas 1. Então, L é igual a 4. Então, o lado desse quadrado vai ser igual a 4. Então, a resposta para nós aqui é a letra A. Ok? Bom, exercício 41, pessoal. Vamos lá, ó. Sendo A um algarismo do número. Então, nós temos um número aqui, ó. Esse número é 1, 4, aí tem o A e o 8, ok? Um possível valor de A para esse número seja divisível por 6. Então, para ser divisível por 6, esse número tem que ser par e a soma dos seus algarismos, tá? Tem que ser um múltiplo, tá? Um múltiplo de 3, ok? Então, para ser divisível por 6, ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Observando o número que foi dado para nós aqui, ó, a casa das unidades já termina com 8. Então, esse número aqui já é par, ok? Então, o que resta para nós? A soma dos algarismos. Então, é 1 mais 4, mais o A, mais o 8, ok? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 1 mais 4, 5. 5 mais 8, 13. Então, nós temos 13 mais o A. Então, pessoal, 13 mais A tem que ser um número múltiplo de 3. Tá? Então, quais são os possíveis valores para o A? Quais são os possíveis valores para o A para que seja múltiplo de 3? Pessoal, é só olhar na tabuada do 3, né? Ó, 13 mais 1. 13 mais 1 é 14. 14 é múltiplo de 3? Não. 13 mais 2. 13 mais 2, 15. 15 é múltiplo de 3? É. Então, o 2 serve. Tá bom? Ah, professor, você não falou o 0. Pessoal, só pensar, né? 13 mais 0 dá 13. 13 é múltiplo de 3? Não, não é. Aí você vai fazer isso com todos os números aqui possíveis, né? O 13 mais o 4, o 13 mais o 5, olha lá, 13 mais 5. 13 mais 5, 18. 18 é múltiplo de 3? Está lá na tabuada do 3? Tá. Então, o 5 também é possível, tá? Aí depois vai lá, o 6 vai dar 19, não é. Né? Depois o 7 vai dar 20, 20 também não é.
e aí você vai ter o 8. 8 mais o 13, 8 mais 13 vai dar 21. 21 é múltiplo de 3? Então o 8 serve. Então apenas esses valores aqui, ó, apenas os algarismos 2, 5 e 8 vão satisfazer essa soma aqui para ser um múltiplo de 3, ok? Então são apenas esses possíveis algarismos que nós acabamos de identificar aqui, tá? Então é 13 mais o 2, ou é o 13 mais o 5, ou é o 13 mais o 8. Vai resultar em um múltiplo de 3, beleza? Então vamos lá para a pergunta. Então lá, sendo A um algarismo do número 140, o A8, né? Um possível valor de A para que esse número seja divisível por 6 vamos ver se tem as nossas opções. O 2 não aparece, o 5 aparece. É a letra E, perfeito? O 8 também não aparece, então a resposta para nós aqui vai ser a letra E, o algarismo 5. Ok? Vamos lá. Fábio mudou de emprego e seu salário passou a ser 60% maior em relação ao salário anterior, pessoal. 60% maior do que o salário anterior. Sabendo que o Fábio recebia... então vamos marcar aqui, ó. Ele recebia 2.500 em seu antigo emprego. O seu novo salário é... Bom, pessoal, ele está recebendo 60% maior em relação ao seu salário anterior. Então vamos pensar assim, ó. Sabendo que X, eu vou dar uma variável aqui, ó, que X é o novo salário do Fábio, e ele é maior do que 2.500, então vou fazer aqui a diferença, ó. O salário atual menos o 2.500 dividido por 2.500, que é o salário que ele possuía, porque ele está falando que é 60% maior em relação ao salário anterior. Então, quando eu faço esse cálculo aqui, pessoal, ó, quando eu faço esse cálculo, eu estou encontrando a porcentagem em relação ao 2.500, em relação ao valor que eu tinha antes, tá? Só que a gente não pode esquecer, como a gente está falando em porcentagem aqui, é claro, a gente vai multiplicar por 100%. Então, olha lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando o quanto que o meu salário atual refere-se ao anterior, o quanto ele representa ao anterior, que era 2.500. Tá ok? Então, por isso, o denominador aqui é 2.500. Então, de novo, eu estou pegando meu novo salário, que é X, subtraindo o que eu tinha, beleza? Essa diferença dividido pelo salário anterior representa a porcentagem de 60%, porque esse 60% é o que eu estou ganhando a mais, tá? Então, essa é a equação que a gente deve montar para resolver esse tipo de situação, ok? Então, vamos resolver aqui esse exercício agora. Aí é fazer continha, tá? Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui 60%, 100%. Então, essa ideia aqui da porcentagem a gente pode simplificar, tá? Porque você tem 60 por 100 e 100 por 100, que aqui vai dar 1, a gente vai tirar esse porcento, tá? Bom, você tem aqui uma multiplicação, vou também cortar esse zerinho com esse zerinho com este zerinho. Então, aqui ficou apenas o 1, como a gente já tinha falado. Bom, o 25 está dividindo, eu vou passar multiplicando o 60. 25 vezes o 60 vai dar 1.500. Isso é igual a x menos 2.500. O objetivo é isolar o valor do x. Então, 2.500 está subtraindo, passa somando para o outro lado. Então, 1.500 mais 2.500 é igual a x. Ok? Então, 1.500 mais 2.500, então nós temos que vai ser R$4.000. Então, o novo salário que eu vou ter aqui, ó, vai ser de R$4.000. Vamos olhar se tem essa opção.
tem a opção E. R$4.000 é o novo salário dele, ok? E se você fizer uma regrinha de 3, quiser conferir de fato, você vai perceber que 4.000 vai ser aí superior ao antigo 60%, beleza? Bom, exercício 43, ao simplificarmos a expressão, lembrando aqui para A diferente de 5 e diferente de menos 7, porque é uma questão de existência, tá, pessoal? Porque o 5 e o menos o 7 vai ser as raízes aqui, ó, dessa equaçãozinha do segundo grau, tá? Então, você tem aqui igual a 5 igual a menos 7. Então, são as raízes, são os valores que fazem com que isso aqui zere. Ou seja, como essa equação aqui é um denominador, isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, no enunciado aqui, ele só está dizendo por uma questão de existência, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado só com essa leitura aí, e é claro com o que ele pede. Mas aqui ele está pedindo para a gente apenas simplificar a expressão. Então, nós vamos olhar o seguinte, ó. Olhando para o numerador, nós temos A ao quadrado menos 25. Então, pessoal, isso aqui é o resultado de um produto notável. Qual é este produto notável? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado é o produto da soma pela diferença, ok? Você fazendo a distributiva, você vai chegar nesse resultado. Então, o que está aparecendo ali para a gente? Está aparecendo o A ao quadrado menos o 25. O 25 é o número que foi elevado ao quadrado. Então, é o 5 ao quadrado, ok? Então, como é que vai ficar a forma fatorada? Vai ficar A mais o 5 vezes o A menos o 5, pessoal. Se você fizer a distributiva, você volta naquela situação do A quadrado menos o 25. Perfeito? E aí, é claro, você vai deixar essa forma fatorada. Então, o que nos interessa aqui é a forma fatorada. Então, a gente vai substituir o numerador pela forma fatorada. Beleza? Agora, pensa aqui comigo. Ó. No denominador, você tem o A quadrado mais 2A menos o 35. Como no enunciado ele já deu para nós as raízes, por isso que eu disse ali as raízes, a gente vai escrever essa equaçãozinha aqui, ó, na forma fatorada. Lembra do exercício que eu falei lá, ó, que era x menos o x1 vezes o x menos o x2? Então, é exatamente essa ideia que nós vamos fazer, tá? Só que, é claro, aqui a variável é o A, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a seguinte situação. Como que vai ficar a forma fatorada? Como a variável que é A, eu vou colocar o A menos o x1. O x1 é o 5 vezes o A menos o x2, que é menos 7. Então, menos com menos mais, vamos fazer aqui a regrinha de sinal. Então, mais o 7, beleza? Então, aqui nós temos a forma fatorada já do denominador. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar lá na expressão e vamos escrever na forma fatorada. Então, nós vamos ter lá A mais o 5 vezes A menos o 5, que é o numerador, dividido por A menos o 5 vezes A mais o 7. Ok? Pessoal, verifica se dá para simplificar. Ó. Como é um produto, né, de fatores, tanto numerador quanto denominador, o A menos o 5 é comum, então a gente pode dividir. Ó. A menos 5 dividido por A menos 5 vai dar 1. Então, o que sobrou para a gente? A mais o 5 sobre o A mais o 7. Beleza? Vamos ver se tem essa opção para nós aí na resposta. Letra B. Então, lá, letra B é a nossa solução aqui para este exercício. Bom, pessoal, vamos lá. Exercício 44. Determinado losango possui diagonais de medidas 12 e 16 centímetros. Assim, as medidas de sua área e o seu perímetro são, respectivamente... Então, olha lá. Bom, primeiro, pessoal, nós temos aqui
Eu coloquei o desenho do losango para vocês aqui para ficar mais fácil. Mas, é claro, você pode fazer um esboço, né, quando você estiver fazendo um exercício desse tipo, para ver o que está acontecendo. Então, nós temos um losango. As diagonais vão ser aí 12 e 16. Então, a diagonal menor é 12 e a diagonal maior é 16. Pessoal, uma propriedade aqui muito tranquila, que é o seguinte. As diagonais, quando elas se cruzam perpendicularmente e elas dividem ambas ao meio, tá? Então, você tem uma parte que mede 8, no caso da maior, né? E a menor, você dividindo pelo ao meio, você tem 6. Então, quando elas se cruzam aí, vocês vão ter diagonais sendo divididas ao meio, perfeito? Então, nós temos que essa medida aqui também vai ser 8 e essa medida aqui é 8. Essa aqui é 6 e essa daqui é 6, beleza? Bom, o cálculo da área do losango é tranquilo, que aí você tem que a diagonal maior, ou D1, né, vezes D2, isso dividido por 2. Então, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, nós temos que a área aqui, no caso, vai ser igual a 16 vezes o 12 dividido por 2, tá? Então, se você multiplicar, vai dar 192 dividido por 2. Então, a área aqui vai ser 96. Mas a gente tem que achar o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, perfeito? Lembrando que o losango, ele possui lados congruentes, tá? Então, essas medidas aqui, ó, do lado do losango, vai ser congruentes. Então, nós vamos se apegar ao seguinte, aos triângulos que estão sendo formados aqui, que são todos congruentes, ok? Então, se você parar para pensar aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, perfeito? De catetos 8 e 6, e a hipotenusa nada mais é do que o lado deste losango. Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o lado do losango e depois, é claro, nós vamos encontrar o perímetro, ok? Então, olha lá, aplicando o Pitágoras, temos que vai ser o lado ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado, que são os catetos. Então, L ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser 64 mais o 36. Então, L vai ser a raiz quadrada do 100. Então, você tem que o lado vai ser igual a 10. Beleza? Então, você já sabe que o lado é 10. Então, como ele quer o perímetro, pessoal, perímetro é a soma de todos os lados. Como são 4 lados, então é 4 vezes o 10. Então, o perímetro vai ser igual a 40. Como a unidade de medida aqui é centímetros, então vai ser 40 centímetros e a área centímetros quadrados. Então, a opção para nós aqui como resposta vai ser a letra D. Beleza? Bom, pessoal, exercício 45. Nós temos numa competição de corrida de revezamento, Paulo e Roberto formam uma dupla. Sabendo que Paulo correu 4/9 do percurso e Roberto correu os 150 metros restantes, a extensão da pista da corrida é... Bom, pessoal, vamos pensar assim, né? Ó, você tem lá uma pista, certo? Uma pista de corrida. Aí você tem que o Paulo, ele correu, sei lá, 4/9, certo? Então, ele correu 4/9 da pista. E o Roberto correu os outros 150 metros que estavam restando, ok? Então, pensando nessa ideia, você vai ter o seguinte, ó. Aqui é o comprimento total da pista. Como eu não sei o comprimento total da pista, eu vou chamar de x. Então, o que acontece? O Paulo percorreu 4/9 de x e o Roberto percorreu 150 metros. Ou seja, somando essas duas medidas, tem que dar o valor do x. Então, nós vamos montar este cálculo, ó. 4/9 de x mais os 150 tem que dar o comprimento total da pista, que vai ser igual a x, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O x eu vou jogar dentro da equação subtraindo e o 150 também vou tirar
subtraindo, tá? Ou melhor, pode deixar até o 150 aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, para ficar mais fácil. 150 igual a x menos 4 nonos do x. Como nós temos a variável x aqui, então nós vamos fazer aqui a voltinha, né? Então você tem 9 vezes o x, você vai ficar com 9x menos o 4x, copia quem está embaixo, que é o 9. Então, aqui está o 150. Bom, 9x menos 4x, então nós temos que vai ser igual a 5x sobre o 9. Pessoal, agora é só isolar o x. O 9 vai multiplicar o 150, então vai ficar 9 vezes 150, e o 5 vai passar dividindo. Isso igual a x. Fazendo, então, 9 vezes 150 dividido por 5, você vai chegar no x igual a 270. Então, a pista tem 270 metros. Vamos ver se tem essa opção. Letra A, 270 metros. Ó, pessoal, exercício 46. Temos aí, ó, o quadrilátero a seguir é formado pela junção de dois triângulos retângulos isósceles, pessoal, como mostra a figura. Bom, se é retângulo isósceles, nós temos aqui o triângulo ABC, então este lado é congruente a este, ok? Então nós temos a hipotenusa aqui sendo AC, beleza? Então nós temos primeiro o triângulo ABC e temos o triângulo ACD, beleza? Vamos lá. Sabendo que os catetos AB e BC medem 8, então vamos lá. A medida de AB e de BC mede 8. A área do quadrilátero ABCD é... Bom, então a gente quer saber a área do quadrilátero, ou seja, é a área do triângulo ABC mais a área do triângulo ACD. A soma da área desses dois triângulos, nós temos aí a área do quadrilátero. Só que observe o seguinte, né, pessoal? Nós temos apenas a informação do triângulo ABC, das suas medidas, tá? Que são os catetos. Lembrando que, quando você tem a área de um triângulo retângulo, a base... Lembrando, né, pessoal, que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. E como nós estamos trabalhando aqui triângulo retângulo, tem a particularidade que os catetos vão ser a própria base e a altura, ok? Então, a área desse triângulo retângulo nada mais é do que o produto dos catetos dividido, então, por 2, tá? No triângulo ABC, por exemplo, a gente já tem a medida dos catetos. Então, a gente já tem a área. A área, então, vai ser 8 vezes 8 dividido por 2. Então, 8 vezes 8, 64. Dividido por 2, nós temos que é 32. Tá? Como é centímetros, então é centímetros quadrados. Só que tem um problema. No triângulo ACD eu não tenho as medidas, mas eu consigo descobrir. Pessoal, perceba que o ângulo de 90 graus, ó, está posicionado aqui. Então, este lado aqui é o cateto e este outro lado aqui é o cateto. Logo, eles têm a mesma medida, porque lá no enunciado ele falou que esses dois triângulos, eles são isósceles. Então, a gente tem que lembrar que triângulo isósceles possui dois lados congruentes. Bom, então como que eu vou descobrir essa medida? Basta aplicar o Pitágoras no triângulo ABC, ok? Então nós vamos calcular aqui o pitch no triângulo ABC e descobrir a medida de AC, que é o que a gente quer saber ali, tá ok? Então a medida de AC, que é a hipotenusa do triângulo ABC, vai estar ao quadrado igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, temos que o AC vai ser 8 ao quadrado, 64, mais o 64. Então, temos que AC
vai ser a raiz quadrada de 128. Beleza? Então, vamos fatorar o 128. Então, nós temos por 2, 64, por 2, 32, por 2, temos que é o 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, nós temos aí... Então, nós teremos que a cada 2, 1 sai da raiz. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 2, ok? Então, o cateto que nós estamos procurando aqui, ó, é 8 raiz de 2, que tem a mesma medida de AC. AC é a mesma medida de CD por ser isósceles. Agora, a gente tem que calcular. A área, então, do triângulo ACD vai ser 8 raiz de 2 vezes 8 raiz de 2 dividido por 2. Então, a área temos que... Vamos simplificar aqui para ficar um pouquinho mais fácil, né? Ó. Temos que 8 dividido por 2 é 4. Então, ficou 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é 2. Então, 32 vezes 2 igual a 64 centímetros cúbicos. Ok? Bom, então a área total vai ser igual a 32 mais o 64. Então, nós temos que vai ser 96 centímetros quadrados. Vamos ver se tem essa alternativa. 96 centímetros quadrados. Então, nós temos que é a letra C a resposta. Ok? Exercício 47, pessoal, nós temos aí a operação com intervalos, tá? Então, nós temos o intervalo A, B e C e temos que fazer esta operação aqui, ó, tá? Então, primeiro, você tem que colocar as suas retas reais e vamos colocar aí os nossos intervalos. Primeiramente, vamos fazer aqui a reta suporte com os valores que nós temos nas extremidades. Então, nós temos o 2, então vamos colocar aqui, ó, o 2, temos o 5, depois o 8, depois o 17 e, por fim, nós temos o 20. Então, essa é a nossa reta suporte. Nós vamos colocar aqui o intervalo A, o intervalo B, o intervalo C. Depois, nós teremos que fazer a operação A união B. E, por fim, A união B menos o C. Então, temos lá que o intervalo A vai do 5 até o 20 e lembra do colchete, né, pessoal? Ó, colchete, intervalo fechado, então bolinha fechada. Então, bolinha fechada no 5, bolinha fechada no 20, e eu quero todos esses valores aqui, ó, que estão nessa reta real, tá? Então, nós fizemos o A. O B, fechado no 2, aberto no 17. Então, fechado no 2, aberto no 17. E eu quero tudo isso aqui, ó, tá? Depois, o intervalo C, fechado no 8 e está tendendo para mais infinito. Então, mais infinito para o lado direito. Bom, pessoal, aqui a gente só escreveu os intervalos. Agora, nós precisamos fazer as operações. A primeira operação que nós vamos estar realizando aqui vai ser a união entre o A e o B, certo? Agora, pessoal, a união é tudo. Eu vou olhar entre A e B. Então, o A, ó,
e o B está partindo do 2 e vai até o 20 no A. Ó. Eu quero tudo. Então eu vou querer todo esse intervalo aqui. Ó. Eu vou querer do 2 até o 20. Então isso aqui vai ser a união B. Bom, o 2 está em intervalo fechado, então a gente vai deixar fechado. É a união. O 20 também está fechado. Vamos deixar fechado. Bom, agora é o final. O final, nós vamos pegar exatamente essa linha vermelha, esse intervalo vermelho que nós fizemos, e subtrair dele a região do C. Então, lembra lá, o que eu vou fazer aqui? Ó? A união menos o C. Então, eu tenho que ir lá na união e retirar tudo que tem de C lá. Ó. Então, tudo que tem do C ó, é toda essa parte. Ó. Tudo isso aqui é o que tem do C. Então, é isso aqui que eu vou retirar. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar esse pedacinho aqui. Ó. Esse pedacinho é o que sobra. Tá? Então, se esse é o pedacinho que sobra, é a minha resposta. Agora vamos verificar qual vai ser o intervalo, se ele vai ser fechado ou se ele vai ser aberto, tá? Então, isso aqui é a nossa resposta. Ó. Bom, o 2 está fechado, não teve influência nenhuma, então ele mantém fechado. O problema está aqui, ó, no 8. Por que o 8? Porque o 8 está dentro do C e também está dentro de A união B. Mas como eu estou retirando tudo que é do C da união, então eu estou tirando o 8. Se eu estou tirando o 8, então o 8 aqui, ó, intervalo aberto. Beleza? Então a nossa solução aqui, ó, vai ser fechado no 2 e aberto no 8, ok? Agora vamos ver aqui qual é a nossa pergunta. A quantidade de números inteiros, pessoal. Eu quero apenas os inteiros. Os inteiros que tem aqui dentro desse intervalo vão ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. O 8 não, porque o 8 está aberto. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 inteiros. Vamos ver se tem essa possibilidade. Letra C. Então, eu tenho apenas 6 inteiros neste intervalo. Tá bom? Exercício 48, último exercício da PG. Então, nós temos aqui, pessoal, essa expressão que foi colocada para nós. E ele está dizendo que ela é equivalente a qual dessas alternativas? Bom, primeiro, você tem aqui radicais. Então, esses radicais nós vamos aplicar uma propriedade da potência, tá? Que é quando você tem uma potência de um número fracionário, ok? Então, como é que você faz isso aqui? Ó? O que está em cima está dentro, o que está fora está embaixo. Beleza? Então, nós vamos fazer o caminho de volta. O que está aparecendo para vocês ali é o radical. Então, nós vamos transformar em potência. Então, a raiz quadrada de m na 7, isso vai ser o quê? M elevado a, quem está dentro está em cima, 7 sobre 2. Então, nós vamos substituir, tá? A raiz quarta de m, como é que vai ficar? M, olha lá, quem está dentro aqui, ó, expoente 1. Quem está dentro está em cima, quem está fora está embaixo. E a raiz quadrada do m, quem está dentro está em cima, quem está fora está embaixo. Então, aqui nós fizemos apenas a propriedade da potência para a radiciação, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, vamos reescrever aquela ideia. Então, nós vamos ficar assim, ó, m elevado a 7 sobre 2, dividido por m elevado a 1 quarto,
vezes m elevado a 1 meio, tudo isso está sendo elevado a 1 sobre o 11. Beleza? A partir de agora, pessoal, nós vamos aplicar propriedades da potência. Perceba que no denominador você tem uma multiplicação de potência de bases iguais. Então, o que diz a propriedade? A elevado a n vezes a elevado a m, isso é a elevado a n mais m. Então, uma multiplicação de potências bases iguais conserva a base e soma os expoentes. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou copiar o numerador, porque eu quero fazer com vocês passo a passo. E vamos resolver o denominador. Então, vai ficar como? Vai ficar m elevado a 1 quarto mais 1 meio. Então, nós vamos resolver essa soma aí, ó. Então, ficou m elevado a 7 sobre 2 sobre 1 onzeavos. Então, m elevado a quanto? Pessoal, temos que fazer o MMC ali, né? Ó, você tem 1 quarto mais 1 meio. O MMC é o 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2. Vezes 1, 2. Então, nós temos que vai ser igual a 3 quartos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, m elevado a 3 quartos. Beleza? Agora, nós vamos entrar, ó, em mais uma propriedade. Divisão de potência de bases iguais. Quando você tem A elevado a N sobre A elevado a M, conserva a base, subtrai expoentes. Então, essa é a propriedade que nós vamos aplicar no parênteses. Vem aqui comigo, ó. Então, vai ficar como? Conserva a base, subtrai expoentes. Então, nós vamos fazer de novo ali, ó, o MMC, porque nós temos aqui uma subtração de frações com denominadores diferentes, tá? Então, a mesma coisa, MMC entre 4 e 2, 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2, 2. Vezes 7, 14. 4 dividido por 4, 1. Vezes o 3, 3. Só que está menos, então vamos colocar menos. 14 menos 3, 11 sobre o 4. Então, sobrou quem? Sobrou m elevado a 11 sobre o 4 elevado a 1 sobre o 11. Mais uma propriedade da potência que nós temos aqui, ó. Potência de potência A elevado a N elevado a M, ó, potência de potência. O que você faz com isso? Você conserva a base e multiplica o expoente. Então, é N vezes M. É o que nós vamos fazer aqui, então, ó. Vai ficar M elevado a 11 quartos vezes 1 11avos. Bom, pessoal, já dá para simplificar aqui, né? 11 quartos vezes 1 sobre 11. Então, 11 dividido por 11 dá 1. Sobrou 1 quarto. Então, é m elevado a 1 quarto. Ou, simplesmente, raiz de m. Agora, vamos colocar os expoentes. Aquela primeira propriedade que a gente estava falando, né? Quem está em cima está dentro. Quem está embaixo está fora. Vamos ver agora nas alternativas se existe alguma solução parecida como esta, ok? M elevado a 1 quarto ou a raiz quarta de m. Vamos lá. Então, perceba aqui, ó, letra C, ó, m elevado a 1 quarto. Então, essa é a nossa solução, tá ok? Então, pessoal, essa aula vai ficar por aqui. É uma aula muito particular para os meus alunos do Colégio Império, tá? Principalmente aí os alunos do 8º ano, que desenvolveram aí a primeira prova geral de 2020. Então, nós trabalhamos aí conceito de potenciação, que nós vimos agora, de radiciação, nós trabalhamos intervalos reais,
Trabalhamos aqui conceito de área, tá? Seja de triângulo, seja de losango. Então, questão também que nós trabalhamos aqui um pouquinho de interpretação, questão de relação de gráficos, de você fazer uma boa leitura para fazer a interpretação do gráfico, tá? Então, são os assuntos que foram trabalhados aí com a apostila, o módulo 1 e o módulo 2 com vocês, tá bom? Então, tá tudo dentro daquilo que a gente aprendeu. Então, espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Se não foram, então que vocês possam refazer esses exercícios e não errar mais esses tipos de exercício no qual vocês já conhecem os conceitos, tá ok? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.